A ajuda de bilhões de dólares dos Estados Unidos da América para a Ucrânia está voltando? A Câmara dos Representantes do Congresso dos Estados Unidos, onde a maioria é composta por republicanos, aprovou inesperadamente um projeto de lei sobre apoio adicional à Ucrânia, novas sanções contra a Rússia e ajuda aos aliados na Europa Oriental. Além disso, muitos republicanos votaram a favor do projeto de lei, o que pode sinalizar uma mudança na posição do Partido Republicano. Especialmente após as palavras do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, de que os Estados Unidos escolheram definitivamente um lado na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Também é preciso reconhecer os democratas. O projeto de lei foi levado à votação graças a um procedimento especial chamado de petição de afastamento, quando os congressistas coletaram assinaturas para obrigar o presidente da Câmara, Johnson, a simplesmente colocar esse documento em votação. Mas essa notícia, como sempre, tem nuances que precisamos discutir juntos. Neste episódio, vamos discutir outra notícia preocupante. No Porto Romeno, hoje houve uma forte explosão e depois descobriu-se que um drone naval ucraniano entrou lá por engano. Meu nome é Alexei Peti. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que se inscreva no canal, curta o vídeo, deixe qualquer comentário e siga meu canal no Telegram, Peti News. O link está na descrição deste vídeo. Então, a notícia que animou muitos ucranianos desde cedo hoje, a Câmara dos Representantes do Congresso dos Estados Unidos, controlada pelos republicanos, aprovou um projeto de lei que permite a destinação de enormes recursos para a ajuda militar à Ucrânia e a imposição de sanções mais rígidas contra a Rússia. Isso demonstrou a disposição de alguns republicanos de enfrentar o presidente Trump em questões de política externa. 18 republicanos e o deputado independente Kevin Kelly se juntaram aos democratas para aprovar o projeto de lei, que foi levado à consideração da Câmara dos Representantes por meio de uma petição de aprovação apresentada pelo deputado Gregory Meeks. A questão é que, só para levar esse projeto de lei à votação, foi preciso coletar assinaturas dos deputados para contornar o veto, já que o presidente da Câmara, Mike Johnson, simplesmente se recusava até mesmo a colocá-lo em votação. E no final, o resultado final da votação foi 226 votos a favor e 95 contra. O deputado Meeks fez uma pergunta importante a todos os opositores da ajuda à Ucrânia. E antes da votação ele declarou, cito, "Todos nós queremos que esta guerra acabe. A questão é como. Eu peço que apoiem os corajosos ucranianos que lutam pelo seu futuro, fornecendo-lhes as armas necessárias para sua autodefesa. Responsabilizar o Kremlin por esse conflito imoral e responsabilizar a Rússia por seus crimes de guerra." E só para lembrar, em maio o deputado independente Kelly assinou a petição para forçar a votação, tornando-se o 218º o membro necessário para levar a questão à votação na Câmara. E então, na quinta-feira, 6 republicanos, Kelly e os democratas garantiram o número necessário de votos. Mas como vocês viram, os republicanos até deram votos a mais do que o necessário. O projeto de lei prevê o apoio dos Estados Unidos na reconstrução da Ucrânia, o combate à influência maliciosa da Rússia, o fornecimento de assistência adicional em segurança aos países bálticos, além de conceder à Ucrânia empréstimos militares estrangeiros para a compra de armamentos e outras disposições. O projeto de lei, falando em números, prevê mais de $1 bilhão em ajuda para a Ucrânia. Se somarmos tudo, chega a 1,8 bilhão. Acaba chegando a até $8 bilhões em empréstimos militares. Além disso, há novas sanções contra os setores financeiro, petrolífero e de mineração da Rússia. Foi aí que surgiu a confusão. Notei que o segmento ucraniano ficou confuso nessa questão. Vocês também perguntaram nos meus comentários, por isso estou respondendo. E ontem, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, fez uma declaração sobre a ajuda à Ucrânia. E ele declarou que os Estados Unidos em breve vão conceder à Ucrânia $400 milhões em ajuda militar, que anteriormente estavam retidos no Pentágono. A aprovação dos fundos pelos órgãos competentes está quase finalizada e a ajuda já foi oficialmente liberada. Agora vou citar o que ele disse. $400 milhões estão passando por aprovações em vários órgãos. Na última sexta-feira eu já vi algo sobre isso.
Pois bem, esses fundos, ou seja, 400 milhões de dólares, foram aprovados pelo Congresso dos Estados Unidos há muito tempo, mas sua liberação estava sendo atrasada pelo Departamento de Guerra dos Estados Unidos da América. Isso não tem relação com a nova votação na Câmara dos Representantes. É uma história diferente. Foi só coincidência. Marco Rubio falou ontem de novidades sobre o dinheiro, e a Câmara votou pela ajuda à Ucrânia, mas são histórias diferentes. A questão é que esses 400 milhões de dólares específicos já foram aprovados há muito tempo, e nem mesmo Trump pode bloqueá-los. Mas no Pentágono esse dinheiro estava sendo retido, supostamente por necessidade de verificações e assim por diante. O atraso provocou uma onda de críticas entre os legisladores americanos. Em particular, no final de abril, o senador republicano Mitch McConnell acusou abertamente o Pentágono de procrastinação. Os membros do comitê não receberam respostas aos pedidos enviados ao Departamento de Análise do Ministério da Guerra. Os funcionários não souberam explicar por muito tempo o motivo da pausa. E então, após muitas críticas por parte dos congressistas, o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, declarou nas audiências que o pacote de 400 milhões de dólares foi oficialmente desbloqueado. Mas, mais uma vez, digo que essas são duas histórias diferentes. Por isso, o projeto de lei aprovado hoje na Câmara dos Deputados é uma história completamente diferente. No entanto, para ser honesto, é improvável que esse projeto de lei seja aprovado em um regime controlado. No Senado republicano, onde o líder da maioria é John Thune raramente se desvia da posição do presidente Trump. Um exemplo claro de como os republicanos realmente se afastaram da Ucrânia é o fato de que o número de membros do Partido Republicano que votaram na Câmara dos Deputados ontem foi de apenas 18. Sim, isso basta, mas em abril de 2024, ou seja, apenas 2 anos atrás, 101 republicanos votaram nesse mesmo projeto de ajuda adicional à Ucrânia. Hoje restaram apenas 18. Na Câmara dos Deputados, os republicanos que se opuseram ao projeto de lei apontaram para o texto desatualizado, criticaram-no como, cito, um projeto de lei destinado a criar propaganda partidária, feito para usar a Ucrânia como instrumento para dividir o Partido Republicano. Além disso, houve até quem visse nisso um prolongamento da guerra. Acontece que, na opinião deles, ajudar a Ucrânia é prolongar a guerra. Por exemplo, o republicano Brian Mast afirmou diretamente que, com essa lei, os democratas estão limitando as possibilidades de Donald Trump tentar atuar como mediador para encerrar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Ontem mesmo, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mark Rudolph, afirmou claramente que os Estados Unidos não são mais mediadores. No entanto, o autor do projeto de lei, Mix, afirmou que a melhor maneira de acabar com a guerra é apoiar a Ucrânia e forçar a Rússia a entrar em negociações estando em uma posição vulnerável. Os republicanos, por sua vez, declararam que esse projeto de lei apenas impede novas sanções contra a Federação Russa. Isso é realmente engraçado. O líder da maioria na Câmara dos Representantes, Steve Scalise, declarou, citação, neste pedido, são ignoradas as negociações bipartidárias realmente construtivas que estão sendo conduzidas agora entre o Congresso e a Casa Branca para endurecer as sanções contra a Rússia. Por isso, é nisso que vamos nos concentrar. Para entender sobre o que está falando este senhor, em particular o congressista Steve Scalise, trata-se do projeto de lei dos senadores Lindsey Graham e Richard Blumenthal, com o qual eles já estão lidando, desculpe, pelo 2º ano consecutivo. Esse projeto de lei prevê sanções contra a Rússia, altas tarifas de até 500 sobre produtos de países que compram petróleo russo e assim por diante. Lembram dessas histórias de que agora, quando aplicarmos tarifas de 500, ninguém vai negociar com a Rússia? Mas vale lembrar que aquele projeto de lei não avançou desde a sua primeira apresentação em abril de 2025. E aí os republicanos dizem que não é preciso votar pela ajuda à Ucrânia, vamos passar mais um ano apenas discutindo essas super sanções do Graham e do Blumenthal. Enquanto isso, a guerra da Rússia contra a Ucrânia está cada vez mais afetando outros países. Na região do Porto Romeno de Constança, ocorreu uma explosão esta manhã. Anteriormente, um drone naval militar foi encontrado neste local. Segundo o Ministério da Defesa da Roménia, o drone naval encontrado hoje cedo no Porto de Constança se autodestruiu por volta das 10h30. Ninguém ficou ferido como resultado da explosão. Vamos para a Lua, né?
E então, nas forças navais das Forças Armadas da Ucrânia, reconheceram e confirmaram que o drone encontrado perto do porto de Constança, na Romênia, pertencia à Ucrânia. A seguir, a declaração oficial. Durante a realização de tarefas na zona operacional do Mar Negro, um dos barcos navais não tripulados da Marinha das Forças Armadas da Ucrânia, sob o efeito de meios de guerra eletrônica do inimigo, perdeu o controle e acabou nas costas da Romênia, Marinha das Forças Armadas da Ucrânia. A imprensa forneceu as informações necessárias às forças navais da Romênia com o objetivo de evitar perdas entre a população civil. Aqui vou deixar reticências. Suas opiniões, suas conclusões, escrevam nos comentários abaixo deste episódio. Inscrevam-se no canal, deixem um like e ativem o sininho. E se quiserem apoiar o trabalho deste canal do YouTube, podem fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. É isso. Cuidem-se. Tchau a todos. Legendas.